Olá! Hoje a gente vai fundo num dos temas mais debatidos e talvez mais mal compreendidos da saúde da mulher, a terapia hormonal. Por décadas, ela foi cercada de muito medo. Mas, olha, uma verdadeira reviravolta científica está mudando completamente esse cenário. Vamos juntos desvendar essa história? Imagina só, por mais de 20 anos, falar sobre terapia hormonal era quase sinônimo de receio, de preocupação. Mas agora a gente está entrando numa nova era. Uma era que finalmente está trocando o medo por fatos e abrindo espaço para uma nova forma de enxergar o envelhecimento com saúde e, principalmente, com qualidade de vida. E de onde vinha tanto medo? Bom, grande parte da resposta está aqui. Esse era o famoso aviso da caixa preta da FDA, a agência reguladora lá dos Estados Unidos. Esse alerta máximo, que foi baseado nas primeiras interpretações de um grande estudo, acabou ditando o que uma geração inteira de mulheres e até de médicos pensavam sobre o assunto. Foi de fato uma barreira enorme ao tratamento. Então a grande pergunta que fica é o que foi que mudou? Como é que a gente saiu de um alerta tão pesado para uma recomendação muito mais confiante por parte das sociedades médicas, tanto no Brasil quanto no mundo? É exatamente essa jornada da ciência que a gente vai percorrer agora. Ok, para a gente entender essa virada, precisamos voltar no tempo, lá na raiz do medo. Tudo começou em 2002, com a publicação dos primeiros resultados de um estudo gigantesco, o Women's Health Initiative, ou WHI. A forma como esses dados foram interpretados inicialmente gerou um pânico generalizado, que fez com que milhões de mulheres simplesmente abandonassem a terapia hormonal da noite para o dia. E aqui está o pulo do gato, a falha crucial naquela interpretação inicial. A idade média das participantes do estudo era de 63 anos. Hoje, a ciência já sabe que essa não é a população ideal para começar a terapia. O momento do início, o timing, muda absolutamente tudo. E é exatamente esse ponto do timing que nos leva para a grande virada científica. É um conceito que revolucionou tudo o que se sabia sobre terapia hormonal e que hoje é a base de todas as recomendações médicas, a tal da janela de oportunidade. E o que é essa janela de oportunidade? Basicamente, é o período ideal para começar a terapia, que é geralmente nos primeiros 10 anos depois da menopausa ou antes de completar 60 anos de idade. Iniciar o tratamento dentro dessa janela vira o jogo completamente, sabe? A balança risco-benefício fica muito mais favorável. Os benefícios superam e muito os riscos para a maioria das mulheres. E olha, essa jornada não foi rápida não, levou mais de 2 décadas de muito trabalho, de reanálises do estudo original e de novas pesquisas para corrigir o rumo. Tudo isso culminou na decisão recente da FDA de finalmente remover aquele aviso da caixa preta que já era considerado ultrapassado pelos especialistas. Até que, enfim, a regra do jogo se alinhou com o que a ciência já sabia. Certo. Agora que a gente já entendeu de onde veio o medo e como ele foi superado, vamos falar da parte boa, né? O que a terapia hormonal realmente faz. E pode acreditar, os benefícios vão muito, mas muito além de só aliviar os fogachos, aqueles famosos calorões. Mas, claro, vamos começar pelo benefício mais famoso. A terapia hormonal é, sem dúvida nenhuma, o tratamento mais eficaz que existe para os sintomas vasomotores, como as ondas de calor e os suores noturnos. A redução na frequência e na intensidade desses sintomas pode chegar a mais de 85%. É o tipo de mudança que literalmente transforma a qualidade de vida. Só que o estrogênio faz muito mais do que só apagar os calorões. Ele funciona como uma base para um envelhecimento mais saudável. Ajuda na saúde dos ossos, diminuindo o risco de fraturas. Na saúde urogenital, combate o ressecamento e infecções que ficam voltando. Também dá uma força para estabilizar o humor e, quando iniciada no tempo certo, ainda mostra um potencial de proteção para o cérebro e para o coração. Bom, com tantos benefícios assim, a pergunta que não quer calar é: ok, mas como saber se a terapia é uma boa opção para mim? Vamos entender agora como funciona a parte prática, a avaliação e os exames que são necessários. A primeira coisa, e talvez a mais importante de entender, é que não existe um exame mágico que vai dar a resposta. A decisão de iniciar a terapia é clínica. Ela se baseia numa avaliação completa, super individualizada, onde os exames entram como uma ferramenta de apoio e não como o fator que bate o martelo. Então, como isso funciona na prática? O processo, que é o recomendado por entidades como a Febrasgogo aqui no Brasil, é bem estruturado. Primeiro vem a anamnese, que nada mais é do que uma conversa detalhada sobre todo o histórico de saúde. Depois, um exame físico completo. Ter uma mamografia em dia feita no último ano também é essencial. E só aí, no quarto passo, é que entram os exames de laboratório, para complementar esse quadro geral.
Certo. E quais são esses exames de laboratório essenciais? As diretrizes brasileiras focam principalmente em dois: a glicemia em jejum, para ver como está o metabolismo do açúcar, e o perfil lipídico completo, que inclui colesterol e triglicerídeos. É super importante entender: esses exames não são para diagnosticar a menopausa, mas sim para avaliar o risco cardiovascular. O resultado deles ajuda o médico a decidir qual a via mais segura para administrar os hormônios, se vai ser oral ou transdérmica, ou seja, pela pele. Por exemplo, triglicerídeos muito altos podem ser um sinal de que a via pela pele é a melhor opção. Com todas essas informações em mãos, a conversa, o exame físico, a mamografia, os exames de sangue, a gente chega ao princípio mais importante de toda a terapia hormonal hoje em dia: a individualização. No fim das contas, a decisão é sempre sobre colocar as coisas na balança. De um lado, todos aqueles benefícios que a gente viu. Do outro, os riscos e as contraindicações, como ter um histórico de certos tipos de câncer ou de trombose. E essa análise, ela é única, sabe? É totalmente pessoal e tem que ser feita em conjunto com um profissional de saúde de confiança. E essa personalização não para depois que o tratamento começa. Ela é contínua. O tipo de hormônio, a dose exata, a forma de usar, tudo isso é ajustado sob medida. E, muito importante, não é uma decisão que se toma uma vez e vale para a vida toda. É uma parceria com conversas e reavaliações periódicas para ter certeza de que os benefícios continuam superando qualquer risco. Toda essa reviravolta na ciência da terapia hormonal nos força a fazer uma pergunta ainda maior. Será que a menopausa precisa mesmo ser vista como um ponto final, um declínio? Ou será que ela pode ser encarada como uma nova fase que pode ser vivida com muita saúde e vitalidade? A conversa, felizmente, mudou do medo para os fatos. E isso, nossa, isso abre um novo mundo de possibilidades.